Na minha opinião, a Creative é uma das empresas mais estranhas na história da computação. Eles são uma marca conhecida há mais de 30 anos, mas a maior parte do que eles fizeram não foi particularmente notável, o que é estranho considerando como eles começaram. A Creative se tornou um nome enorme nos anos 90 quando eles produziram o Sound Blaster, a primeira placa de som útil para o PC, e na minha opinião, temos uma dívida tremenda com eles por isso. Outras empresas tiveram muitas oportunidades de fazer boas placas de som para PC ao longo dos anos 80, e não o fizeram. Havia placas ruins e havia placas exageradas ou caras, mas ninguém fez uma placa de som boa, acessível e de uso geral. Agora, nunca podemos saber como a história teria sido se não tivesse acontecido do jeito que aconteceu, mas é minha experiência que a indústria pode ignorar produtos incrivelmente óbvios, pelo tempo que quiser, não importa quanto dinheiro esteja deixando na mesa. Então sinto que se o Sound Blaster não tivesse sido lançado quando foi, facilmente levaria mais uma década para os PCs chegarem em bom áudio. A criatividade definitivamente conquistou seu lugar na história. Mas o que eles fizeram desde 1993? Bem, pelo site deles, eles ainda fazem placas de som e acessórios para placas de som. Eles fazem placas internas e externas, fones de ouvido, barras de som, alto-falantes Bluetooth, muitos outros tipos de lixo, que a maioria das empresas produz agora que a tecnologia de consumo chegou ao fim. E para ser honesto, estou meio surpreso que eles ainda existam. Áudio é um problema bem resolvido. Todo PC nos últimos 20 anos é enviado com pelo menos som estéreo integrado, e a maioria vem com som surround e SPDIF, e todo o resto. E você sabe, talvez esses chips de som não sejam os melhores, mas 99% dos consumidores nunca saberão ou se importarão com isso. A maioria deles nunca usará som surround ou SPDIF. Caramba, para muitas pessoas tudo isso é discutível, já que estão usando alto-falantes ou fones de ouvido com interfaces USB que fornecem seu próprio DAC. Então, placas de som parecem ser um nicho de mercado para mim atualmente, e já faz algum tempo, e não apenas por causa do áudio integrado. Eu sinto que realmente depois que os primeiros modelos de Sound Blaster foram lançados, a Creative teve talvez alguns anos de domínio do mercado. E então, clones e outros concorrentes apareceram, todos fazendo o que eles faziam mais barato e bom o suficiente para a maioria das pessoas. Então, mesmo em meados dos anos 90, a Creative começou a mergulhar em muitos outros mercados. Em 1996, eles estavam vendendo praticamente todas as mesmas coisas que vendem agora, com alguns outliers incomuns, como sua linha de modems internos, que eles chamavam de Modem Blaster, ou as teclas Creative Prada, que combinavam um teclado de PC e um teclado MIDI em uma unidade. Você provavelmente já viu isso antes. Se você está na internet, isso é Rock and Roll Turbo Bass. No entanto, eles se apegaram principalmente ao tema multimídia e jogos. Eles fizeram alto-falantes, gamepads, aceleradores 3D, decodificadores MPEG, todo esse tipo de coisa. E então, no final da linha de produtos, provavelmente menos lembrados do que qualquer outra coisa que eles fizeram, estavam os CD-ROMs. Já em 1992, eles vendiam drives com sua própria marca, começando com carregadores de velocidade única básicos, e continuaram até os 2000. Eles até fizeram DVD-ROMs e MPEG, 2 decodificadores para acompanhá-los, embora esse seja um assunto para outro vídeo. Agora, admito que não sei muito sobre como os drives de CD-ROM são desenvolvidos, então não posso realmente dizer se algum deles tinha características distintivas. Sempre presumi que havia apenas 3 ou 4 empresas reais fazendo drives, e então 1 milhão de outras apenas renomeando-os. Talvez seja verdade, talvez não. Mas tenho dificuldade em imaginar que a criatividade estava trazendo tanto para a mesa. Quer dizer, o quanto você realmente pode fazer para tornar um drive de CD-ROM especial? As duas funções possíveis são ler CD-ROMs e reproduzir discos de áudio. É mais ou menos isso. E no final dos anos 90, esses dois eram problemas resolvidos. Qualquer um poderia comprar um drive, conectá-lo a uma porta ID bem ao lado do seu disco rígido, e ele exibiria no Windows todos os drives, não importando quão baratos fossem. A única exceção real era se você comprasse um drive tão ruim que ele simplesmente não funcionasse. E na minha experiência, isso simplesmente não acontecia. Eu tive pelo menos um drive que era tão barato que a gaveta caiu na terceira vez que eu o ejetei. Mas ele ainda lia discos se você simplesmente colocasse a gaveta de volta. Continuei usando por alguns meses. Quer dizer, essas coisas eram bem à prova de balas, então realmente não havia muito que pudesse se destacar em qualquer CD-ROM ao longo dos anos 90. Eles, é claro, ficaram muito mais rápidos, mais de 50 vezes mais rápidos, na verdade. Mas além disso, um CD-ROM era basicamente apenas um CD-ROM. Não importa qual você compre. Por exemplo, se olharmos para esta caixa de um CD Blaster 52X Creativo, ele não oferece nenhum ponto de venda exclusivo. Ele diz que roda a 52 velocidades. Quais outras unidades poderiam fazer? Ele diz que você pode compilar música digital clara e nítida a partir de faixas de CD, o que qualquer outro pode fazer também. É impossível para um CD-ROM não fazer isso. A única coisa que parece se destacar aqui é o áudio Excel, que ostensivamente permite que você copie áudio de CD digitalmente na velocidade 20. Tenho que admitir que pode ser um recurso exclusivo, supondo que você consiga fazer a extração de áudio digital funcionar de qualquer maneira, já que esse era um recurso perenemente não confiável. Você pode conseguir extrair sua coleção de músicas nesta unidade, mais rápido do que na concorrência.
Mas ainda é um recurso de nicho, e não é provável que faça você escolher este, em vez de outro disco que custa $30 a menos. No entanto, pelo menos sugere que a Creative pode ter realmente projetado suas próprias unidades, em vez de apenas estampar seu nome em produtos genéricos de alguma outra empresa. Então, pelo menos tem isso. Mas mesmo se eles estivessem se esforçando, é apenas uma tarefa difícil de resolver. Como acontece com muitos recursos de PC, não está claro o que você poderia adicionar. Unidades de CD-ROM são ferramentas. São as coisas no disco que você quer. O drive é apenas um meio de obtê-lo. Se você entrasse em uma sala com alguns designers e engenheiros e discutisse o conceito de um CD-ROM por alguns dias, seria difícil sair com algo mais do que rabiscos ociosos em seu bloco de notas. E, no entanto, a criatividade aparentemente entrou naquela sala e conseguiu sair com algum tipo de com essas duas unidades. Aqui estão alguns desses resultados. Este é o Creative CD 5222, e também conhecido como ir digital, e este é o CD 5220. E eu adoraria dizer que estes são os únicos CD-ROMs da história que não eram exatamente iguais aos outros. Não posso, mas só porque a Creative fez muitos outros antes destes. Esta linha de produtos começou em 1996 ou 97 com o Creative Infra 1800, às vezes chamado de Blaster CD 1800. E você pode ver que este não era um produto de ponta. Custou apenas $170. Então era um dos drives mais baratos que você poderia encontrar que não era uma caixa totalmente branca. E ainda assim era o drive mais exclusivo do mercado. Não era um gravador de CD. Não era um DVD-ROM, mas ainda tinha recursos que nenhum outro tinha. Na verdade, a Creative aparentemente vendeu esses por pelo menos 5 anos com praticamente o mesmo conjunto de recursos. Além das velocidades melhoradas, eles tinham um Infra 2400, 4000, 806, 1000 e finalmente o 52X, que pareciam ser muito semelhantes, exceto por suas taxas de transferência. Após o 52X, a Creative abandonou a marca Infra, mas eles lançaram esses dois modelos adicionais por volta de 2000 e 2001, até onde eu sei, foi quando essa linhagem terminou. Então, 7 modelos vendidos ao longo de 5 anos por uma empresa de tecnologia bastante conhecida. Parece um pedigree. E ainda assim não há praticamente nenhuma informação sobre essas coisas online, além de alguns sites não ingleses de mais de 20 anos atrás que falharam em sequer explicar seu conjunto de recursos. Não consigo encontrar nenhuma avaliação em revistas. Ninguém para quem mostra essas coisas as reconhece. Então, o que aconteceu com os drives de infra criativos? Bem, para descobrir, vamos primeiro ver o que os torna tão únicos. Embora, na verdade, vamos apenas olhar para o ir digital, já que o outro é exatamente o mesmo, menos um recurso óbvio. O elefante na sala aqui é o grande quadrado preto sob a bandeja do disco. Mesmo que o nome não tenha lhe dado a dica, está claro que este é um receptor IR. E essa é a coisa mais interessante sobre esta unidade logo de cara. Mas vamos terminar o tour antes de entrarmos nisso, porque tem mais. Se compararmos com alguns CD-ROMs típicos, você verá que praticamente tudo foi alterado. Em vez do layout convencional de 1 ou 2 botões, agora temos 4 botões. E em vez do potenciômetro de volume usual, temos botões de volume para o conector de fone de ouvido integrado. Agora, o layout de CD-ROM de 2 botões era extremamente comum naquela época, e a maneira como funcionava era o botão de ejeção ejetado normalmente. Mas se você colocasse um CD de áudio, você poderia pressionar o segundo botão, e ele diria ao drive para começar a tocar o disco. E não quero dizer no seu sistema operacional, quero dizer que você pressiona play e o áudio começa a sair do conector de fone de ouvido na frente do drive. Seu PC não é nem um pouco sábio. A reprodução independente de áudio era um recurso, até onde eu sei, de todos os CD-ROMs já feitos. Eles começaram como tocadores de áudio, então por que não? As especificações sempre exigiam que eles pudessem fazer isso. Então, mesmo que um drive não tivesse um botão de reprodução ou mesmo um conector de fone de ouvido, ele ainda tinha a capacidade de reproduzir música e enviá-la por meio de um conector na parte traseira. Esse cara aqui, que faria um loop para sua placa de som, onde seria mixado com o áudio do seu PC, na verdade, era assim que quase todo o áudio de CD no PC funcionava. Quando o Command & Conquer começou a tocar música, ele estava apenas dizendo ao seu drive para tocar a faixa. Ele não estava lendo os dados e decodificando-os no software. Você pode imaginar que isso economizou muito tempo de CPU, especialmente nos 386 dias. Isso também teve o curioso efeito colateral de que a maioria dos CD-ROMs poderia ser usada para construir um sistema estéreo muito básico. Então, por exemplo, eu tenho uma fonte de alimentação aqui. Este é apenas um trabalho básico, então não precisa de nenhum sinal especial para ligá-lo. Vamos conectar a energia e comprar um par de alto-falantes. Conecte na entrada de fone de ouvido na frente e ligue nosso display de energia. É incrivelmente alto. E agora, se pressionarmos o botão play, lá estamos nós. Temos música sem PCI algum. E acredite, muitos nerds perceberam que podiam fazer isso. Se você tivesse peças de reposição para um PC velho jogado por aí e uma garagem sem aparelho de som, você poderia consertar isso rapidinho. Mas esta não é uma experiência completa de CD player. Para começar, não há botões suficientes. Você pode reproduzir um disco e pular faixas, mas apenas para frente.
Você não pode voltar e não pode pausar. Você só pode parar agora para um aparelho de som de loja. Isso não é grande coisa. E se você estiver, digamos, jogando um jogo no seu PC que não tem música e você só quer ouvir algo tocando, então o fato de você poder colocar um disco no seu drive, apertar o botão e ouvi-lo, mesmo que o jogo não suporte áudio de CD, certamente foi um bom bônus, mesmo que você não pudesse controlá-lo totalmente. Ainda assim, seria legal ter um CD-ROM que fornecesse o resto dos recursos do CD Player. E a Creative fez grandes avanços nisso. O primeiro botão aqui é o mesmo. É só o seu parar e ejetar. O segundo também é o mesmo. Esse é o seu play e skip. Mas então temos um terceiro que pausa se você pressionar uma vez e pula de volta se você pressionar 2 vezes. Então vamos ver este em ação. Agora, infelizmente, a gaveta deste está semi-emperrada. Se eu tento ejetá-lo, ele simplesmente faz isso e não ejeta. No começo, pensei que ele estava apenas preso na vedação de espuma de borracha seca ao redor da porta, mas eu raspei tudo e ele continua fazendo isso. Então algo provavelmente precisa ser lubrificado. Mas não quero arriscar danificar o drive ao desmontá-lo. Então, em vez disso, só preciso ajudá-lo a abrir. Também preciso ajudá-lo a fechar depois de iniciar um disco, porque ele meio que para ali. Então aí vamos nós. De qualquer forma, conectamos nossos alto-falantes e apertamos play, e lá estamos nós. Então, ele toca. E como com o outro drive, eu posso pular para frente. Mas também posso pular para trás. Lá vamos nós. E eu posso pausar, e então, quando eu retomar, é pausar, não parar. Então aí está. Esses são todos os controles que você precisa para um CD player. Não é tão bom quanto ter botões separados para todas as operações, mas não há espaço suficiente para encaixá-los na frente aqui de qualquer maneira. Então, este é um compromisso razoável. Sabe, é um conjunto completo de controles de reprodução em apenas 3 botões. Isso é muito legal, e até onde eu sei, é completamente único. Até onde eu sei, essas e outras infraestruturas são as únicas unidades já feitas que foram além desses 2 botões básicos. Não tenho ideia do porquê. Parece um recurso muito óbvio. Mas mesmo empresas que claramente se importavam e tentavam o máximo para fazer produtos distintos nunca se preocuparam em adicionar aquele botão extra. Não tenho ideia do porquê a interface de 2 botões parece uma coisa estranha de culto à carga, já que mesmo depois que a equipe criativa começou a adicioná-los, ninguém mais parece ter percebido a dica. É simplesmente bizarro. De qualquer forma, continuando, o 4º botão aqui é chamado de turbo, e não posso fazer uma demonstração disso ainda porque ele afeta apenas a leitura de dados, o que obviamente não podemos fazer com isso. Não em um PC. Então terei que mostrar isso a você mais tarde. E finalmente, voltando ao controle de volume. Como mencionei, é um par de botões de pressão, em vez do potenciômetro usual que você tem nessas coisas. Você pode simplesmente rolar para frente e para trás, e isso é uma droga. De modo geral, odeio controles de volume digitais. Eles são apenas uma maneira pior de fazer as coisas. Mas este tem que ser digital, porque senão você não conseguiria ajustar o volume remotamente. Então, sim, sobre isso. Quando os CD-ROMs começaram a ser enviados como hardware padrão e PCs, parece que talvez muitas pessoas tivessem parado de comprar sistemas estéreo, certo? Quer dizer, por que se preocupar se você já tem um CD player totalmente funcional no seu PC e seu PC está funcionando de qualquer maneira? Como todos estavam, 18 horas por dia no final dos anos 90, então por que não simplesmente usá-lo? Economizar algumas centenas de dólares? Bem, entre outras coisas, a experiência do usuário não foi tão boa. Obviamente, a unidade em si tinha apenas metade dos seus controles, normalmente, então você geralmente usava um programa como o aplicativo Windows CD Player ou mais tarde o Windows Media Player para controlar a reprodução. Eles funcionavam bem, mas você tinha que controlá-los com o mouse, e isso significava que você tinha que estar sentado no PC. Você não podia estar do outro lado da sala. E pior, você tinha que realmente ver o aplicativo para controlá-lo. Se você estivesse dentro de um programa dos de tela cheia, por exemplo, ou digamos, realmente no DOS, que ainda era uma coisa no final dos anos 90, tudo o que você podia fazer era esticar a mão e apertar a próxima faixa ou parar. Você não conseguiu acessar nenhum outro controle. Por outro lado, quase todos os tocadores de CD autônomos já vendidos vinham com um controle remoto infravermelho, para que pudessem ser operados do outro lado da sala. Agora isso era possível em PCs. Havia produtos de controle remoto, mas eles não eram comuns. Na verdade, embora eu possa encontrar alguns artigos de revistas de meados dos anos 90 sobre controles remotos de PC, eles parecem falar apenas sobre controlar apresentações. Não há nada sobre mídia heavy, então, pelo que eu sei, você realmente não poderia comprar um controle remoto de mídia para seu PC. Em 1997, algumas empresas venderam sistemas completos que tinham controles remotos, mas geralmente eram grandes coisas barrocas, como o destino da Gateway, que foi construído em torno de um enorme aparelho de televisão especializado. Ou o Infinia da Toshiba, que foi construído em torno de um monitor personalizado robusto também. A Microsoft também ofereceu um controle remoto muito capaz com seu produto de Media Center, mas isso não estava disponível até o início dos anos 2000. E você não podia realmente comprá-lo pronto, você tinha que obtê-lo com um sistema completo. Tão criativo. Ver que tocar CDs sem um controle remoto era incrivelmente desajeitado. Adicionei um. E devido à minha sorte absurda com essas coisas,
eu perdi. Devido à minha absurdamente boa sorte com essas coisas, tem uma que devo mencionar, a propósito. Todas essas coisas são estupidamente raras. Eu pesquisei no eBay por anos procurando por qualquer um dos modelos de infra. Ninguém tem um. Não acho que eles venderam muito bem. Então, embora eu tenha descoberto que eles existiam há alguns anos, estou desesperado para realmente encontrar um, muito menos o controle remoto. Muito menos os drivers. Então, eu estava no RPC em Taquila, Washington, procurando por um controle remoto de central de mídia do Windows para meu vídeo Toshiba Cosmo. E lá estava o controle remoto na minha mão. E naquele momento eu também me lembrei de que eu tinha estado na outra loja em Seattle, alguns dias antes, onde eu vi o drive correspondente em uma caixa de lixo aleatório, e eu esqueci de comprá-lo. Então eu corri de volta esperando que ele ainda estivesse lá e que de alguma forma estivesse. Então eu comprei. E então eu tinha as duas partes, contra todas as probabilidades possíveis. Então eu disse, bem, isso é tudo muito bom, mas nunca encontrarei o software para isso. Então fui ao Internet Archive e lá estava. Então eu tinha toda a configuração. Mas mesmo assim eu não estava muito animado, porque enquanto isso eu tinha lido sobre esse drive e eu tinha me convencido de que ele não era realmente tão notável. Eu vi que ele tinha os controles de reprodução. Isso é legal. Mas isso vale um vídeo? Mesmo com controle remoto? Você sabe, eu tenho dificuldade em fazer histórias que não sejam grandes de alguma forma. Isso pareceu autoexplicativo. Tipo, ok, alguém teve a ideia de adicionar de volta os botões e o receptor IR que eles tiraram dos CD players em primeiro lugar. O que há para dizer sobre isso? Então eu ia simplesmente colocar isso em um armário e esquecer. Talvez usar em alguma máquina retrô que eu construísse algum dia. Mas então eu comecei a olhar mais de perto para este controle remoto. Este é, claro, um daqueles, horríveis controles remotos de cartão de crédito que dizem parabéns, você acabou de comprar um dispositivo incrivelmente barato. Esses são o tipo de coisa que você ganha com tipo correntes de luz LED RGB do AliExpress. E eles são simplesmente odiosos. Quer dizer, eles têm esses interruptores de membrana horríveis. Você mal consegue dizer se os pressionou. Muitas vezes parece que você pressionou, mas na verdade não pressionou. Você não consegue realmente encontrar a posição do seu dedo ali ou algo assim. Eles são simplesmente terríveis. E este não é melhor do que o tipo normal. Mas percebi que ele tem um número surpreendente de controles. Esses aqui em cima em laranja são os favoritos óbvios. Você tem seu pause, play, stop e tudo mais para o CD-ROM. Então você tem controle de volume e mudo aqui na lateral. Então, você sabe, isso é tudo o que você esperaria. Mas então, e o resto? Temos um teclado numérico e ok. Talvez você possa discar faixas específicas. Eu vi controles remotos de tocadores de CD que permitem que você faça isso. Mas e o menu? E o botão do mouse? E os pequenos ícones azuis e brancos em cada um desses botões? Esses parecem ser controles direcionais. Página inicial da web imprimir. Quer dizer, o que está acontecendo aqui? Bem, sendo uma relíquia do final dos anos 90, quando recursos inúteis da web eram tão populares quanto recursos multimídia inúteis, este supostamente oferece os dois. Ele tem os controles para seu tocador de CD e então tem controles de navegador da web e mouse. Quer dizer, o que seriam esses? E 2, como eles funcionariam? Quer dizer, acho que a primeira pergunta fala por si. Mas quanto ao número 2, a unidade tem botões na frente, nada de notável nas laterais, e na parte de trás é uma interface ID. Ele tem energia, jumpers de áudio analógico e digital. Parece uma unidade qualquer. Colocamos esses lado a lado. Você pode ver que eles são basicamente idênticos. Então, mesmo que controlar seu navegador a partir deste pequeno controle remoto fizesse algum sentido à primeira vista, como seria possível? Onde ele faria isso? Não há serial, não há USB. A única conexão com o resto do seu PC é a porta ID, e isso é apenas uma interface de armazenamento. Então, como os comandos chegariam ao software? Bem, seu primeiro pensamento pode ser que isso é meio que uma saída fácil. E foi o que pensei no começo também, porque desenterrei um manual do controle remoto infravermelho e não vi nenhuma menção ao CD-ROM. Parecia que talvez eles pensassem que você poderia ter um receptor separado conectado diretamente ao seu PC. Mesmo que isso funcione, com o drive, você ainda apontaria o controle remoto para o seu PC, apertaria um botão e tanto o drive quanto o seu dongle ir separado receberiam o mesmo sinal. Então, se fosse um controle de reprodução, o drive poderia interpretá-lo. E se fosse qualquer outra coisa, seria captado pelo PC e manipulado no software. E essa hipótese foi reforçada quando descobriu o Blaster PC. Este foi um produto de curta duração da Creative. Era um PC completo vendido com um Sound Blaster, um painel frontal primeiro integrado, um controle de volume no gabinete, possivelmente um sintonizador FM e, claro, um receptor IR integrado. Talvez se eu tivesse a documentação completa desta unidade, que ninguém parece ter mais, ela diria que o resto dos recursos só funcionam se eu tiver um receptor IR para meu PC vendido separadamente. Este é exatamente o tipo de resultado que estou acostumado com recursos estranhos de PC. Eles acabam sendo hacks baratos que são muito menos interessantes do que parecem. Então eu estava a centímetros de desistir dessa coisa. Mas primeiro decidi conectar o drive e testar o controle remoto. E não funcionou.
Estamos ligados e vou apertar play no controle remoto. Nada está acontecendo, então vou começar a jogar no próprio Drive. Ok, então está tocando agora e vou apertar parar no controle remoto. Nada acontecendo. Eu sabia que o controle remoto funcionava porque apontei meu telefone para ele e gravei um vídeo. Ele está obviamente emitindo um infravermelho. Eu sabia que o Drive funcionava porque eu conseguia operá-lo com os botões e os receptores ir não quebram. Isso não é uma coisa. Então, tirando isso, de alguma forma, não sendo o controle remoto para esta unidade, não há razão para que isso não tenha funcionado. Então fiquei muito curioso e pensei que talvez precisasse estar em um PC. Então coloquei em um. A saber, este PC aqui, um Dell Optiplex GMI 5133. Este é um sistema Pentium 133 que foi vendido por volta de 1996. E eu realmente comprei isso separadamente do Drive. Eu simplesmente entrei na RPC um dia e ele estava lá, e eu simplesmente o peguei de forma oportunista. Mas veja isso. Vamos tirar o caso daqui. Esta unidade veio com esses trilhos muito incomuns na lateral, que eu realmente não vi em mais nada. Mas se eu deslizá-lo na frente aqui, ele encaixa perfeitamente no lugar. Então, aparentemente, embora eles tenham vindo de lugares completamente diferentes, eu os comprei em momentos completamente diferentes. E este também é o único Optiplex GM 5133 que já vi na minha vida. Parece que esta unidade foi usada nesta ou em uma máquina muito semelhante. Mais uma vez, minha sorte neste projeto tem sido completamente absurda. Eu montei meu PC aqui. Instalei o Windows 98, instalei o software que encontrei no Internet Archive. Reinicializei a máquina e coloquei um disco. Sem esperar que nada acontecesse, apertei o botão. E vejam só, ele realmente funciona. De fato, funciona perfeitamente. Quer dizer, vamos deixar claro, como sempre, para cada recurso estranho de PC que eu mostro aqui, ele não é realmente um produto muito bom. A implementação é muito grosseira em alguns pontos, mas tudo o que diz que fará, ele faz. Então vamos ver isso. Então este é o software de infra, e é meio rude. Quando você o instala, ele coloca esta barra de status no canto superior esquerdo da tela, que está sempre presente. Sempre no topo. E é gigantesca. Estou executando essa coisa em 800, ou 600. É um 640x480, você pode imaginar que isso dominaria como um quinto da minha tela. E você poderia desligá-lo nas configurações, mas você não iria querer porque ele fornece informações muito importantes. Esses ícones indicam se o modo Shift ou Mouse estão habilitados. E como ambos alteram completamente a funcionalidade do controle remoto, você precisa saber. E o terceiro informa se ele recebe um sinal no modo de controle de mídia padrão. Assim, você pode dizer se ele está realmente captando alguma coisa ou se você precisa pressionar o botão mais 5 ou 6 vezes. Então, você definitivamente quer isso na sua tela. Eu simplesmente não entendo por que eles são tão grandes. Ícones de 8x8 funcionariam muito bem aqui. Mas de qualquer forma, há outro comportamento padrão muito rude que eu realmente desativei para poder surpreender você com ele. Acabei de ligá-lo novamente e vou tirar este disco e colocá-lo de volta. Disco fora. Disco para dentro. A mídia é CD de áudio por padrão. O programa anuncia cada coisa que acontece envolvendo o CD-ROM. Ele informa quando a bandeja da unidade é aberta. Bandeja para fora. Ele informa que tipo de CD você inseriu. A mídia é um CD de áudio e ele informa. Você quer apertar play ou mudar de faixa? Pausar. Retomar faixa 2. E ele também reproduz uma saudação toda vez que você inicializa sua máquina. Bem-vindo. Obrigado por usar o drive de CD-ROM do Creative Infra LT. E toda vez que você desliga, Adeus e tenha um bom dia. essas amostras de voz são incrivelmente altas e completamente inúteis. Quer dizer, quem quer que seu CD player grite com eles toda vez que aperta um botão? Não há valor concebível nisso, nem mesmo acessibilidade, já que quase tudo o que você pode fazer com um CD player já fornece feedback de áudio e visual. Se a bandeja abrir, você saberá por que ela está aberta. Se você apertar play, você saberá quando o disco começar a tocar. Quer dizer, repetir não faz barulho. Imagino que seria útil chamar alguém, mas não há botão de repetir no controle remoto, então isso é exatamente o oposto de útil. E é isso que os designers criam quando trabalham em produtos que realmente não oferecem muito para chamar de lar. Imagine se você estivesse desenvolvendo essa coisa. É um controle remoto e para controlar seu CD-ROM. Isso é bem decepcionante quando você coloca dessa forma. Esse é um produto finalizado há uns 40 anos, então alguém deve ter dito, não, isso precisa de mais multimídia, mais anos 90, mais computador. Volte lá.
E os designers suspiraram e voltaram para a sala de reuniões. E não voltaram até que pensaram em algo mais para acrescentar. Momento em que perderam completamente o fio da meada e se esqueceram de como os tocadores de CD e os computadores eram usados. Felizmente, você pode desativar isso. E também, infelizmente, a enorme coleção de arquivos WAV que isso instala soma apenas cerca de 4 megas. Então você pode ignorá-los confortavelmente. Agora, com a maioria dos CD-ROMs, se você apertar o botão play na frente, ele começará a reproduzir o áudio no próprio drive. Ele não se comunicará com nenhum software no PC. Mas com este, se o software estiver instalado, mesmo se você apertar play no drive, ele ainda abre. O software de infra da Creative é o Deck Multimídia de Infra, e é um daqueles aplicativos deliciosamente esquemórficos dos anos 90 que tenta se parecer com um CD player físico. Mas, diferente de muitos deles, este parece razoável. Quer dizer, os controles são muito pequenos e difíceis de apertar com o mouse, mas eles pretendiam que você usasse o controle remoto para tudo. Então, aí o local provavelmente tinha menor prioridade. E torná-la pequena significa que ela pode coexistir com outros aplicativos. Mesmo com 640 por 480, eu conseguiria ter isso aberto. E também ter outra coisa aberta na minha tela sem precisar puxá-la para cima, na barra de tarefas, para usá-la. Também é bastante intuitivo. Quer dizer, todos os controles funcionam da maneira que você esperaria. Você tem seu backplay, pause, stop, etc. As exceções são o volume, que acaba sendo este pequeno gráfico de barras aqui. É meio tedioso de usar. E então os botões de repetição e mudo, que são esses aqui. Eles parecem indicadores, mas na verdade são botões. Esses são crimes de UI, mas vou deixá-los passar. Não é grande coisa. Agora, devo mencionar que o Windows veio com seu próprio CD player perfeitamente cromulento. É esse cara aqui. E isso meio que faz com que pareça redundante, porque faz tudo o que o Infradeck faz. Quer dizer, não há muito o que fazer com um CD-ROM, então isso não é surpreendente. A única coisa real que o Infradeck tem que este não tem é esse conjunto de pequenos números ao lado do visor, onde você pode digitar um número de faixa específico para pular direto para ele. O player do Windows não tem isso, mas se fecharmos o Infradeck aqui, para que possamos ler o CD-ROM, você pode simplesmente soltar este cara aqui e escolher qualquer faixa que você quiser diretamente, o que é, você sabe, apenas uma maneira melhor de fazer isso. A menos que você esteja usando um controle remoto, que é claro para o que ele foi projetado. Praticamente tudo no aplicativo pode ser feito pelo controle remoto. Então, novamente, podemos reproduzir a faixa 1, e podemos pular uma faixa para frente, e podemos pular uma faixa para trás no controle remoto. Podemos até mesmo avançar e voltar em uma faixa, o que é conveniente. E claro, podemos pausar ou parar. Finalmente, como eu estava dizendo, se digitarmos um número no teclado aqui e apertarmos Enter, ele pula direto para aquela faixa e toca. Os controles de volume e mudo no controle remoto também funcionam como você esperaria. E felizmente, eles não são específicos para o aplicativo do CD Player. Então, se abrirmos o controle de volume do sistema aqui, quando eu pressiono esses botões, você pode ver que ele realmente ajusta o volume do sistema diretamente. E quando você silencia o som, ele silencia a máquina inteira. Agora isso destaca um benefício adicional deste produto. O controle remoto funciona enquanto o software estiver aberto em algum lugar. Você não precisa ser capaz de vê-lo. Então, por exemplo, suponha que eu esteja jogando um jogo em tela cheia. Agora, este jogo tem seu próprio áudio, mas suponha que ele não tenha um controle de volume muito conveniente. Muitos jogos não tinham. Agora você pode simplesmente pressionar Alt-Tab e ajustar o volume no próprio Windows, mas alguns jogos travariam se você fizesse isso. O que você poderia fazer, no entanto, era controlá-los aqui pelo controle remoto. Podemos silenciá-los, ativá-los, ou podemos diminuir ou aumentar o volume sem precisar sair do jogo. Na verdade, podemos até tocar um CD de dentro do jogo. Não combina muito bem com o ruído do motor, mas funciona. E normalmente essas não eram coisas que você podia fazer em um PC antes da época dos teclados com controles multimídia integrado. Este é um valor agregado muito grande. Vou te contar. Antigamente eu queria ter algo que pudesse fazer isso, mas eu nunca soube que esse produto existia. Então não pude pedir para meus pais comprarem. Até agora, essa coisa está parecendo muito legal. Quer dizer, mesmo que você nunca tenha tocado um CD de música no seu PC, ele ainda lhe dava um controle remoto de mídia que funcionava com todos os seus softwares. E lembre-se, todos esses recursos estavam disponíveis naquele primeiro drive de infra em 1997. Naquela época, não havia muita coisa acontecendo no mercado de CD. Os gravadores de CD eram raros e extremamente caros. Acho que os DVD-ROMs ainda nem existiam. Então, se você fosse comprar um novo CD-ROM, você tinha basicamente 50 modelos que eram essencialmente idênticos. E então, você tinha este. Por que você não compraria? Parece que eles deveriam ter sido tremendamente populares apenas por esses recursos. Mas então começamos a entrar em outras coisas que ele poderia fazer, o que é decepcionante na melhor das hipóteses e confuso na pior. Por exemplo, temos o botão de menu. Isso apenas inicia o menu de início rápido.
Por padrão, isso tem apenas 3 opções. A primeira seleciona a unidade de infra ativa. Isso é no caso de você ter várias infras criativas instaladas. Você pode escolher qual delas deseja controlar. Tentei usar isso para apenas escolher novamente o que eu tenho e travou minha máquina. Então é isso. Não sei o que mais eu esperava. Você também pode iniciar o deck multimídia de infra daqui, embora não saiba por que você faria isso. Ele inicia sempre que você insere um disco ou pressiona play no controle remoto. Então isso é realmente inútil. E continuando com o tema da inutilidade, também temos a InfraWeb. Se selecionarmos isso, ela apenas abre seu navegador da web. Vou explicar o porquê em breve. Na verdade, ele está fazendo algo aqui, supostamente, mas não é algo muito útil. O que é útil é que você pode adicionar suas próprias entradas arbitrárias a este menu. Então adicionei o Winamp aqui. Pressione 4 e pressione Enter. E aí está. Temos o Winamp. Agora, eu já disse, antes que quando as empresas tentam criar novos recursos para adicionar ao PC, invariavelmente a única coisa em que conseguem pensar são inicializadores de programas. Dado que este é um que você pode controlar do outro lado da sala, parece que ele tem um pouco mais de força. Mas de que adianta iniciar um programa do sofá se você não pode controlá-lo? E assim chegamos ao botão do mouse, que habilita o modo mouse. Quando estivermos no modo mouse, se eu pressionar as teclas de seta nesses pads laranja aqui, posso mover o mouse pela tela para que possamos trabalhar aqui até o botão de reprodução no Winamp. E então pressionar o botão esquerdo para reproduzir. Clique com o botão esquerdo. Ele diz clique esquerdo toda vez que você clica com o botão esquerdo. Clique esquerdo. Isso é horrível. Clique direito. Eu pedi isso quando estava escrevendo o script. Deus, isso é terrível. Quem iria querer isso? Ok, então tecnicamente funciona, mas aqui está a questão. Isso é agonizantemente lento. Quer dizer, quando li sobre esse recurso, imaginei que seria bem ruim, mas que eu pressionaria o botão e o manteria pressionado, e ele simplesmente rastejaria muito lentamente pela tela. Isso seria irritante, mas você sabe, meio que utilizável. Isso não faz isso. Eu aperto o botão e ele dá um pulo e depois para. Então você tem que pressioná-lo novamente, uma e outra, e outra, e outra, e outra e outra para ir de um lado da tela para o outro. Você pode ajustar a sensibilidade, mas eu a ajustei aqui, e o maior salto que ela dará é de 20 pixels. E honestamente, isso é meio grande demais. Você pode facilmente pular os elementos da interface do usuário. O que você quer é apertar o botão, fazê-lo começar a se mover e então aumentar gradualmente a velocidade. E não há realmente nenhuma razão pela qual eles não poderiam ter feito isso. Se olharmos para o transmissor remoto através da câmera do meu telefone, você pode ver que quando eu pressiono o botão, há uma oscilação distinta. Esse é o sinal infravermelho. Isso significa mouse para cima. Mas se eu pressionar e segurar, ele envia um sinal repetido depois disso. Contanto que eu segure, não há razão para o software não conseguir capturar esse sinal e continuar movendo o mouse. Simplesmente não. E isso torna esse recurso completamente inútil. Este é tecnicamente um mouse remoto. Você não pode alegar que não é. Ele tem movimento, tem botões de clique esquerdo e direito. Mas é tão tedioso que você desgastaria a membrana em 10 minutos. Se você tentasse usar isso seriamente, não tenho ideia do que eles estavam pensando. Mas como enviado, esse é um recurso desconhecido. O outro botão de modo aqui é a tecla Shift-Shift-Lock. Isso habilita todos os pequenos ícones brancos no teclado numérico aqui. E estes são os controles do seu navegador. Temos salvar em casa, imprimir página, voltar, avançar, subir página, descer página, abrir navegador e recarregar. E eu realmente não posso argumentar contra isso. Eles funcionam praticamente como você esperaria, mas funcionam injetando atalhos de teclado simulados no seu navegador. E isso é meio que um problema. Por exemplo, se eu fizer page up e page down, eles funcionam. Ok. Page down. Page down. E se eu fizer reload, isso funciona. Recarregando. Ok. Mas suponha que eu tente ir para casa. Página inicial. Sim, ele faz ding e então abre o menu de ajuda. Porque este software foi escrito para Windows 95 e Internet Explorer 3. E este é o Windows 98 e o Internet Explorer 5. Acho que eles mudaram o atalho no meio do caminho, então simplesmente não funciona. Isso realmente destaca um problema com este software. Você não pode redefinir essas combinações de teclado. Isso realmente dói porque se você pudesse, então você poderia vincular isso para fazer outras coisas no seu PC e isso tornaria este produto instantaneamente 500 vezes mais valioso. Mas em vez disso, é tudo codificado. Isso não seria tão ruim se a coisa que foi codificado para fazer fosse realmente factível. Mas não é. Navegar em um navegador da web com controle remoto é uma droga. Até a Web TV teve que inventar novos controles remotos para tornar isso remotamente tolerável. Obviamente, fazer isso apenas movendo o cursor do mouse em torno de 5 pixels por vez está fora de questão. Então, sua melhor aposta é desabilitar o modo mouse.
Modo mouse desligado. E então o que eram as teclas de movimento do mouse se tornaram teclas de seta que movem a página uma linha de cada vez. Isso lhe dá algo. Mas agora, você ainda precisa navegar entre os links. Bem, o botão direito do mouse se torna uma aba. Agora você pode alternar entre os links na página e pressionar Enter para selecionar um. Na prática, é claro, isso é agonizante. Quer dizer, além do fato de que não temos um método para inserir texto pelo controle remoto, então teremos que usar o teclado para ir para uma página em primeiro lugar quando estiver lá. Ok, deixe-me mostrar a você. Estou no meu site, cathodradio.com, e quero ler meu artigo sobre o Sistema Operacional 2. Então vamos ver. Tab 1234.5, 1622, 2324, 2526, 7282, 9, ok. 29 pressionamentos. Então, eu exagerei. E não há como voltar atrás. Não há como mudar a tabulação aqui. Então, teremos que continuar a tabulação mais 30 ou 40 vezes para percorrer a página e voltar a ela. Ou podemos passar o mouse por ali. Mas você não precisa gastar 10 minutos da sua vida dessa forma. E eu também não. Os navegadores gráficos foram feitos para serem operados com mouses. Nada mais funciona realmente além de uma tela sensível ao toque. E isso é praticamente o oposto disso. É profundamente inorgânico. É lento. Você cansa os dedos apertando esses botões horríveis repetidamente. E muitas vezes, os pressionamentos nem são registrados porque o software não puxa o receptor com frequência suficiente. Então, pode levar 2 ou 3 cliques antes que uma página para baixo realmente aconteça. É terrível, mas a criatividade não desistia. O primeiro esforço meia-boca deles falhou. Então, eles tentaram compensar fazendo um quarto de bunda. Deveria haver um modo de navegação por dígitos. E a maneira como isso funciona na teoria é que se você pressionar um número no controle remoto e ele encontrar um link na página que começa com aquele número correspondente, ele seguirá esse link. Agora, isso deve ser habilitado quando você seleciona a InfraWeb no menu, ou pressiona o botão Web no controle remoto. Mas não consegui fazer funcionar aqui. Eu criei uma página no meu site que tem alguns links que começam com números. Então acho que desligaríamos, mudaríamos o modo, mudaríamos, desbloquearíamos, e em seguida pressionaríamos um dígito e nada aconteceria. E mesmo se funcionasse, quero dizer, o que é isso? Não há nenhum site estruturado dessa forma. Então isso não é nada. Isso nunca seria nada. É uma tempestade perfeita de inutilidade. Se o controle remoto usasse teclas de borracha em vez de membrana, seria um pouco melhor. Se você pudesse segurar um botão para repetir uma entrada, seria um pouco melhor. Se houvesse letras no botão do teclado numérico para que você pudesse digitar texto, seria um pouco melhor. Há uma dúzia de maneiras pelas quais eles poderiam ter tirado isso do fogo. Mas do jeito que está, não há como alguém ter tentado usar isso para operar um navegador da web. Isso não aconteceu. E tento ser gentil com pessoas que desenvolveram produtos estranhos e fracassados, mas neste caso é apenas uma característica patológica. Esta é uma empresa que não tinha mais produtos notáveis. Eles não tinham nada para mantê-los no mapa e sabiam disso. Então eles construíram um martelo que era inegavelmente novo. Eles estavam muito orgulhosos dele, mas só conseguiram encontrar um prego que valia a pena martelar com ele, e isso não era bom o suficiente. Então eles foram procurar outra coisa, algo a acrescentar. Mas sem dinheiro ou imaginação, ou ambos, eles inventaram isso e não é nada. E é basicamente isso para o produto em si. Foi isso que a Creative lançou, e não posso dizer que esses problemas são o motivo pelo qual essa linha de produtos parece ter sido ignorada e esquecida, mas eles certamente não ajudaram. Sinceramente, acho que se você enviar um produto com um desses controles remotos de cartão de crédito horríveis, você não deveria enviar o produto de jeito nenhum. Porque assim que ele sai da caixa, o comprador sabe que comprou uma porcaria. A única coisa notável restante sobre esse software é que aparentemente havia algum tipo de API. Não consegui encontrar nenhuma documentação sobre isso, mas ou foi documentado ou alguém fez engenharia reversa. Porque, na verdade, existe um plugin de infra remoto para o Winamp. Eu instalei isso. Então, se voltarmos ao menu e iniciarmos o Winamp, colocarmos isso no modo Shift Lock, então os controles de reprodução aqui em cima se tornarão controles do Winamp. Podemos pausar, parar, etc. Mas acho que nem era esse o objetivo da equipe criativa. Então, isso nos deixa com apenas uma pergunta sobre essas unidades. O que esses botões turbo fazem? Bem, não tenho 100% de certeza de qual era a intenção, mas parece bastante simples. Assim como o botão com o mesmo nome que costumávamos ter nos PCs, ele faz exatamente o oposto do que diz. Você não pressiona para tornar a unidade mais rápida, você o pressiona para torná-la mais lenta. Agora eu reescrevi essa parte do script várias vezes. É por isso que estou usando uma camisa diferente. Eu tive que refilmar esta parte porque eu continuei inventando explicações diferentes para esta função. E isso acabou sendo em parte devido aos computadores com os quais estou testando serem tão antigos que obtive resultados inconsistentes de benchmarks. Mas eu não precisaria depender de testes se a criatividade tivesse se dignado a explicar esse recurso.
É realmente difícil encontrar qualquer documentação para qualquer uma dessas unidades, mas mesmo o que eu consigo encontrar não tem desculpa para ser tão surrado quanto é. Este diagrama do Infra 4800 é a única coisa que já encontrei que menciona esses botões. E nem mesmo chama de turbo. Aparentemente, a Creative não adotou esse termo até os últimos modelos. Esses caras aqui, da série Infra, apenas o rotularam de modo. E a legenda simplesmente diz que ele alterna entre os modos normal e especial. Modo especial. Modo normal, a única descrição deste modo especial é que a estabilidade da unidade e a capacidade de leitura de disco são aprimoradas. Isso não significa nada. É literalmente a única informação que consegui encontrar da Creative. Embora eu tenha passado horas olhando versões antigas arquivadas do site deles, olhando de soslaio para fotos antigas e borradas da caixa, e tentando encontrar alguém falando sobre essas coisas na Uzeneta, sem sucesso. Então a única coisa que me restou foi uma citação de um site russo. Thread News, RU. Acho que foi. Pedi para uma máquina traduzir isso, mas parece dizer que o botão muda para uma velocidade de leitura 2 vezes menor, o que é muito útil para unidades de alta velocidade e permite reduzir ruído e vibração, bem como melhorar a qualidade da leitura do disco. Então isso parece bastante direto. Quando os CD-ROMs passaram por suas imensas melhorias de velocidade na segunda metade dos anos 90, as unidades começaram a girar em velocidades absurdamente altas. O formato original do CD-ROM rodava apenas de 300 a 500 revoluções por minuto, mas as unidades de 40x e 52x que finalmente conseguimos rodavam mais como 8.000 a 10.000. A mídia de CD-ROM simplesmente não foi projetada para isso, e os resultados foram inconsistentes. Há histórias de discos que realmente explodem nessas altas velocidades. Isso é muito raro se é que aconteceu, mas modos de falha menos dramáticos eram realmente muito comuns. Por exemplo, alguns anos atrás eu estava tentando copiar um CD da revista Mad de 1996. Eu estava em outra sala quando o drive girou em velocidade máxima, e quando voltei, meu PC estava uivando, minha mesa estava tremendo, e quando eu agitei o disco, ele estava quente ao toque. A superfície foi arranhada, parte dela derreteu, e nem o disco nem a unidade funcionaram novamente. Então, um motivo para deixar seu CD-ROM mais lento era ler discos antigos, sem incorrer em danos materiais. Mas mesmo os discos mais novos que eram seguros para ler nessas velocidades, ainda eram barulhentos pra caramba. Suponha que você queira jogar um jogo, então você coloca o disco, ele gira e faz esse som. Você realmente não quer ficar sentado perto disso o tempo todo jogando. Mas imagine que você pudesse pressionar um botão no seu CD-ROM e então soaria assim. Isso seria um pouco mais tolerável, não é? Então, há preocupações com segurança, preocupações com ruído e, finalmente, há taxas de erro. Se sua unidade ou seu disco não tiver a qualidade que você gostaria, ou se seu disco não estiver nas melhores condições, diminuir a velocidade pode reduzir as chances de erros de leitura. Eu posso realmente mostrar isso em ação. Este é um aplicativo de benchmarking de CD, que faz um gráfico da velocidade de rotação, a linha amarela, em relação à taxa de transferência de dados. Essa é a linha verde. Eu executei este teste em modo especial para que as velocidades sejam reduzidas. E no começo ele está lendo perto do centro do disco onde as velocidades lineares são mais baixas. Então, ele está sendo transferido apenas em cerca de 9x. E então, conforme ele avança, ele se move mais para fora em direção à borda. As velocidades lineares aumentam, mas a transferência só chega a cerca de 16x. Você pode ver que a velocidade de rotação aqui, novamente, essa é a linha amarela, está completamente plana em cerca de 4.000 revoluções por minuto. Isso é muito mais rápido do que os CD-ROMs originais no final dos anos 80, mas parece funcionar bem. Isso é bem tranquilo. Mas aqui está outro gráfico tirado no modo normal. Isso começa com 4.000 revoluções por minuto. Mas então ele acelera para cerca de 9.000 e quase imediatamente entra em colapso quando encontra alguma pequena inconsistência. Ele funciona bem no resto do teste, mas isso foi na minha 5ª ou 6ª execução. Vamos dar uma olhada em mais alguns. Este gira imediatamente. Crateras. Ele lê algumas crateras de megas, lê mais algumas crateras novamente. Então, temos algumas leituras limpas por um tempo. Então, outra cratera. Então ele se estabiliza, se recupera e então declina novamente perto do fim. Ok, agora vamos dar uma olhada no teste anterior. Não mudei nada aqui. Acabei de clicar em testar novamente. Mesma unidade, mesmo disco novo que acabou de queimar. Olhe para este gráfico. É uma bagunça total. Ele está constantemente perdendo o controle e tendo que desacelerar, acelerar novamente e começar de novo. Foi horrível ouvir essa unidade lutar repetidamente. No seu pico, quando está operando sem problemas, esta unidade pode ler a 54x. Mas isso não é muito bom se não for possível obter uma leitura limpa. Talvez eu tenha usado um CDR barato. Talvez a mesa estivesse muito instável. Talvez o drive esteja velho e cansado. Talvez não fosse tão ruim quando era novo. Mas o fato é que quanto mais rápido você for, maior a probabilidade de ter problemas com a qualidade da mídia, mais difícil será ler discos com sujeira, ou arranhões, e assim por diante. E mesmo que a unidade consiga uma leitura perfeita, ela pode ter dificuldade para realmente transferir esses dados para o seu PC.
Quando testei isso pela primeira vez na máquina Pentium que usei durante todo o vídeo, não consegui fazer com que ele lesse mais rápido do que 12 vezes. E eu descobri rapidamente que era porque estava travando a CPU. Então troquei para uma máquina Pentium 3, e não melhorou muito. Então troquei novamente para um Pentium 4 e as coisas melhoraram. Mas ainda não consegui ir muito mais rápido do que 24x. Parecia estar atingindo algum tipo de teto. Quando mudei para uma máquina Core i7 muito mais nova, finalmente consegui fazer a unidade ler em algo mais próximo do seu máximo teórico. Os benchmarks eram inconsistentes, como eu disse, mas atingiu 54x, pelo menos algumas vezes, e isso nunca aconteceu no P4. Isso me sugere que talvez o controlador ID naquela máquina não tenha conseguido lidar com a taxa de transferência. Isso não faz muito sentido, já que um disco rígido contemporâneo deveria ser várias vezes mais rápido do que qualquer CD-ROM. Mas talvez seja algo específico para CD-ROMs. Quem sabe? De qualquer forma, o que me parece é que quando ele tenta ler no modo normal no P4, o drive gira até a velocidade máxima. Ele lê alguns megas e então preenche um pouco do buffer. No controlador ID, ele é instruído a desacelerar e quando o buffer é limpo, ele tenta acelerar novamente e o preenche instantaneamente. Isso resulta nesse ping-pong para frente e para trás. Se eu o coloco no modo especial, no entanto, obtenho um gráfico limpo do começo ao fim porque ele não satura nada. Estava saturado. Isso pode explicar por que o criativo não chamou isso de turbo no começo. Quando eles estavam vendendo os drives de infra no final dos anos 90, provavelmente muitas máquinas tinham problemas como esse. Então, eles vieram com uma solução. Obviamente, eles não queriam chamá-lo de modo lento. Então, eles apenas o chamaram de modo vagamente, e não o documentaram, porque não queriam admitir que as velocidades que anunciavam eram, em termos práticos, inatingíveis para quase todos. Imagino que se você quisesse descobrir o que aquele botão fazia, você teria que ligar para eles e intimidar algum representante de suporte para admitir. Depois que os 2000 chegaram, eles talvez tenham descoberto que máquinas de ponta conseguiam fazer isso com mais frequência. A máquina P4 que eu estava usando era, na verdade, uma de ponta, então talvez um equipamento de ponta em 2000 pudesse realmente acompanhar. Então eles mudaram o botão para turbo porque estavam mais dispostos a manter sua afirmação de que talvez esses drives pudessem atingir velocidade máxima em uso prático. Eles estavam mais dispostos a chamar atenção para esse fato. E se você ainda não conseguisse, o criativo apenas diria que sua máquina não era boa o suficiente para merecer o modo turbo, e lhe diria como desligá-la. Então isso nos deixa com apenas uma pergunta. Como funciona o receptor no IR digital? Acontece que não houve truque. Ele realmente fala com o software no seu PC, e claramente faz isso pela interface ID. Mas como isso é possível? Agora, tenho certeza de que os controles básicos de reprodução faziam parte dos protocolos padrão de CD-ROM. Então, se tudo o que isso fez foi reproduzir, pausar e pular faixas, poderíamos supor que ele está apenas fazendo o que os botões na frente de qualquer CD-ROM fazem. Mas como tem todas as outras porcarias, as entradas do mouse e tudo mais, então obviamente algum tipo de travessura está acontecendo aqui. E admito que não posso dizer com certeza o que é, mas acho que só há uma maneira de funcionar. Aqui está o segredo que faz tudo isso dar certo. Não é bem verdade dizer que esses são CD-ROMs ID. Na verdade, eles não existem de verdade, dependendo de como você quer dividir os cabelos. ID, ou ATA como às vezes é conhecido, é especificamente uma interface especializada para PCS se comunicarem com discos rígidos. Essa é a única coisa que ele foi criado para fazer. E todas as partes do protocolo são específicas do disco rígido. Na verdade, o formato do comando especificava originalmente a localização dos dados em termos de cilindros, setores e cabeças. Ele literalmente fez você descrever a estrutura física do seu disco rígido. Os CD-ROMs armazenam e entregam dados em um formato muito diferente e exigem substantivos muito diferentes. Qual faixa você quer? Até que ponto dessa faixa você quer pular? Não em setores ou blocos, mas em minutos e segundos. Verbos como abrir bandeja e reproduzir faixa não existem no ID. Então, por um tempo, os PC CD-ROMs tiveram que usar interfaces completamente proprietárias. Por exemplo, os primeiros drives da Creative só funcionavam se você os conectasse a uma de suas placas de som. Mas tudo que não era proprietário usava SSI. Antes do USB ser lançado, SSI era o padrão para periféricos de alto desempenho. Muitas coisas o usavam, como drives de fita, scanners e câmeras digitais. Se você comprou um produto de consumo lento e ruim, ele provavelmente se conectava por paralelo ou serialização. Mas se você comprasse algo caro ou industrial, ele usava SSI porque era simplesmente melhor. Então a maioria dos CD-ROMs de ponta mudou para ele. E foi aí que eles ficaram. Os chamados CD-ROMs, ID são, na realidade, dispositivos SCSI. Eles usam uma extensão do protocolo chamada TAP, que simplesmente encapsula SCI dentro de um formato de pacote especial. Se você verificar sob o capô, todos os sistemas operacionais veem os CD-ROMs ID como dispositivos SSI, porque é isso que eles são. E o protocolo SSI é muito mais flexível do que o ID. Ele usa um conjunto de verbos chamados blocos descritores de comando, ou CDBs. E embora ele defina alguns padrões, há muito espaço para comandos específicos do fornecedor. Por exemplo, você pode fazer um que me diga o último sinal de IR que você recebeu. E o mais bonito sobre isso é que você não precisa de drivers especiais.
O Windows tem uma API chamada Interface de Passagem SC, que permite que um aplicativo envie ou receba comandos SCAI brutos. Então você pode simplesmente instalar um programa, e desde que ele consiga encontrar o dispositivo em um dos barramentos SSI conectados, ele pode falar com ele. É assim que os aplicativos de gravação de CD enviam comandos especiais para sua unidade para configurar e iniciar uma operação de gravação. Então, presumivelmente, tudo o que está acontecendo aqui é que o software criativo puxa a unidade com frequência e, sempre que vê um CDB com um número específico, isso significa que é um comando de ir. Ele o interpreta e executa. E isso é realmente tudo o que há para fazer. Não é notável nem amaldiçoado. Esta é realmente a maneira certa de resolver esse problema, assumindo, é claro, que foi assim que eles fizeram. Espero provar isso, mas não tenho um farejador de protocolo SEI. Só consegui encontrar um produto de software que afirmava fazer isso, chamado Bushhound, e ele roda no Windows 98. Mas a versão de teste captura apenas um punhado de pacotes, o que não é suficiente para provar nada. E a versão completa custa $800, o que definitivamente não vou gastar, especialmente porque, honestamente, não acho que haja qualquer chance de fazer de outra forma. Simplesmente não há razão para isso. Então, no final, não há mistérios reais sobre essas unidades, exceto porque elas eram as únicas. Por que tantos fornecedores venderam CD-ROMs apenas com aquele botão de reproduzir e pular, e não apenas mais um botão para que você pudesse pausar e voltar? Quer dizer, vamos lá, isso é óbvio. Não acho que isso tenha sido um golpe de gênio da parte criativa. É como o próximo passo óbvio. E embora o controle remoto implementado possa estar se esforçando demais no lado do software, e nada realmente se esforçando o suficiente com o hardware, acho que a ideia é muito sólida. E eu queria que outros fornecedores tivessem o mesmo pensamento nos anos 80 e 90, não era incomum que complementos de PC servissem a múltiplos propósitos. No início dos anos 80, por exemplo, quando o PC era novo, as pessoas costumavam comprar placas que combinavam portas seriais e paralelas, um relógio de tempo real e até uma porta de jogo, tudo em uma. Porque uma pessoa que queria uma dessas coisas, provavelmente queria todas as outras. Da mesma forma, quando o primeiro Sound Blaster foi lançado, ele incluiu uma porta de jogo. Porque se você está reproduzindo sons no seu PC, provavelmente está jogando jogos com sons, e eles colocaram uma interface MIDI nele, pelo mesmo motivo que os compositores compram placas de som. Por que fazê-los comprar um hardware separado para conectar seu teclado? Receptores IR nunca se tornaram equipamentos padrão em PCs, mas as interfaces MIDI também não teriam se a Creative não as tivesse calçado em placas de som. Então, se eles colocassem esses receptores IR em CD-ROMs em 1994, e depois vendessem um monte deles, talvez outros fabricantes tivessem dado o salto razoável de que qualquer um que comprasse um CD-ROM gostaria que seu PC tivesse recursos de mídia avançada, para os quais um controle remoto é uma vantagem óbvia. Mas, infelizmente, tenho a impressão de que a criatividade nunca fez marketing o suficiente para que isso acontecesse. Não consigo encontrar nenhuma menção ao infravermelho ou infravermelho digital em nenhum outro lugar além daquele anúncio de revista que mostrei a você antes. E isso provavelmente não tem nada a ver com o marketing da Creative em si, apenas com o marketing deles aqui. Infelizmente, meu escopo é bastante limitado ao ZUA, e embora eu tenha comprado os 2 drives deste vídeo localmente, isso não significa que eles foram feitos para serem vendidos aqui. Algo que eu realmente não tinha pensado até. O mais importante agora é que nossas lojas CUA locais recebem uma quantidade realmente incomum de eletrônicos do mercado japonês. Por exemplo, este Sharp Miramasa, um laptop muito fino do início dos anos 2000, que até onde eu sei, nunca foi vendido neste país. Pelo menos este não foi, pois está coberto de texto em japonês. Isso provavelmente veio do Japão há 20 anos na bagagem de alguém. E o mesmo provavelmente é verdade para meus drives de CD-ROM. Nem tarde na edição eu estava olhando. Em uma cópia arquivada antiga do site da Creative, encontrei um texto abaixo dos drives de infra que diz disponível na Ásia. Verifiquei algumas outras páginas e sim, se fosse vendido aqui, seria. Também disse Estados Unidos. Agora, essa foi a página de 2000, não a de 1997. Mas a questão é que provavelmente é Creative. Não vendi muitos desses drives neste país. Eles provavelmente foram revisados e documentados, mas não em inglês. Ups. Não acho que isso diminua minhas críticas. Acho que a Creative errou o alvo em várias maneiras importantes, não importa onde eles o estivessem vendendo. E em 5 anos eles ainda poderiam ter iterado em algo diferente de velocidades de transferência, como melhorar aquele controle remoto horrível. Dito isso, ainda não sei. Por que eles não venderam mais deles aqui? Quero dizer, mesmo com os problemas, eles parecem excelentes para os padrões da época. Então, se esses realmente não fossem um produto do ZUA, não sei porquê e provavelmente nunca saberei. Eu só precisava te avisar que eu errei um pouco. Concluindo, eu diria que se você vir um desses, deveria comprá-lo. Seria uma ótima adição a uma máquina de computação retrô. Mas é provável que a única vez que você verá um seja neste vídeo. Então, se você gostou disso, considere se inscrever. Então, eu sei que você gosta desse tipo de coisa, e se quiser descobrir quando eu fizer coisas novas, lembre-se de ativar as notificações porque o YouTube é muito ruim nisso. Mas se você quiser ter certeza de que eu continuarei mostrando coisas assim, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas aqui estão fazendo. Eu ganho a vida com meu canal, mas é um trabalho estranho. Envolve muito vagar por brechós e eBay na esperança de tropeçar em coisas que eu possa exibir. E às vezes, eu simplesmente tenho que comprar coisas quando as vejo. Meus patrocinadores tornam isso possível, e eles pagam minhas compras e gasolina no meu carro, e consertam meu encanamento quando ele explode a cada 6 meses.
Então sou incrivelmente grato a todos eles pelo apoio. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistir.